festa de 55 anos da Igreja Batista Regular Bereia. Agradeço a Deus pela oportunidade que me foi dada, agradeço ao pastor Poderoso por receber o seu culto, para nós estarmos aqui meditando nesses dias. E como sempre faço, farei de novo. Peço que vocês que estejam orando pela minha vida, Manuel Sarmento Lima Filho, pela minha família, Gerlane, Carolina, Manuel Neto, Manuel Bisneto. Orem pela minha família, pela Edilane, minha nora. Orem pelo meu ministério, orem pela minha igreja, Igreja Batista Regular em Lyon. E orem pelas nossas instituições para-eclesiásticas, orem pela Missão Paulo de Tarso, orem pela Associação das Igrejas, orem pela Asmibran, orem pelas instituições compostas pelos homens batistas regulares. É fundamental nós, como movimento, estarmos pedindo de Deus a sua graça, para que a gente continue de forma fiel a servi-lo. E isso é difícil. Hoje, o que nós temos percebido são igrejas vivendo com superficialidades, são igrejas vivendo uma religiosidade e não igrejas vivendo como servas do Senhor, cumprindo a missão que lhe foi dada de forma sincera, honesta e pura. Então, que vocês possam assim estar orando por esses pedidos que fiz. E tenho certeza que o meu ministério ele é sustentado pela oração dos crentes. Deus confirma esse ministério a cada dia, quando a gente viaja por aí tudo e de repente descobre que tem pessoas orando por nós. A última conferência que eu fiz num município chamado São João do Minerauá, fica próximo a Juruá. E no dia que o pastor de lá me ligou, eu não o conhecia, nunca tinha nem visto. E ele disse: pastor, a nossa igreja vem há 10 anos orando para trazer o Senhor aqui. E eu digo: só pode ser Deus que mandou o Senhor me ligar, eu vou. E foi uma aventura, mas foi um tempo bom. Eu saí daqui às 5 horas da manhã, numa lancha em direção a Juruá. Em São João do Minerauá, chegou por volta de 4 horas da manhã. Encostaram no flutuante no meio do rio para que eu descesse lá. Quando eu desci, eu caí. Não fui profundo, porque graças a Deus eu pratico musculação e nessa hora serviu. Eu fiquei pendurado do lado da lancha, mas todo dentro da água. E me puxaram e foi bom. E quando a gente desce no flutuante, o irmão diz assim para mim: pastor, vamos rápido, porque isso aqui é abrigo de piratas. Se eles pegarem a gente aqui, vão matar. E vamos rápido, irmão. E entramos numa lancha. E essa lancha saiu de lá às 4 da manhã em direção a São João do Minerauá. E nós chegamos em São João do Minerauá por volta de 6h30 da manhã andando de lancha. E ao chegar, ele disse: pastor, eu sei que o senhor está cansado. Vou lhe colocar numa casa que nós construímos para o senhor ter sua privacidade. O senhor só vai me desculpar, pastor, porque não tem energia, não tem água e não tem nada. Eu digo: sem problema, eu vou colocar lá. Mas, pastor, nós enchemos uma caixa, o senhor vai poder tomar um banho. Ah, beleza. Nós, quando eu ligo o chuveiro, que eu olho para cima, tinha uma caranguejeira desse tamanho. Eu, Jesus, fechei, com medo, nunca fui tão valente, peguei uma vassoura, matei. Aí tá bom. Eu vou tomar o banho, escovei os dentes, aí pendurei a roupa, ele chegou lá depois, e o sol lá é mais forte que qualquer lugar, viu? Quente, 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 eu suando, eu digo: meu Deus, dessa vez eu não chego no Natal de volta. Aí ele disse: pastor, o senhor quer vir tomar um café? Bora, irmão. Fui pegar minha roupa, outra caranguejeira de novo. E eu, Jesus, eu matei a outra. Aí eu fiquei com medo. Aí eu disse: pastor, tem cobra? Ele disse: tem mais jararaca, mas quando aparece a gente mata. Aí aguentei até meio-dia. Quando foi meio-dia eu pedi arrego. Eu falei: pastor, me arranja um outro local para ficar aqui nessa questão, eu vou morrer de calor. Ele disse: pastor, tem minha casa, mas está em construção. Eu digo: mas tem gente nessa casa, eu quero ficar perto de alguém, porque aqui eu sinto que eu vou morrer sozinho. E foi um tempo bom. Depois me deram um peixe frito, que peixe gostoso, misturei com farinha e comi. Primeiro dia.
vômito e diarreia o resto dos dias tudo. Eu pensei que eu não ia emplacar, irmãos, eu não ia chegar em Manaus. E eu postei dos irmãos, eles cuidaram bem de mim. Tinha um rapaz que ele chegava lá comigo só para dizer assim, vai dar para pregar? Então bora. Mas teve um dia, irmãos, que eu achei engraçado, mas que não era engraçado, mas eu vi como a gente é mau. Foi o último dia de pregação que eu estava ruim, e tinha um piloto do Asas do Socorro lá, e ele disse assim, pastor, daqui para Fonte Boa, de avião, são 25 minutos. Eu digo, vai dar para ir? Ele disse, não dá, pastor. Nós dois somos pouquinhos, se a gente entrar no avião, cai. Eu digo, então para que o senhor me falou? Não interessa então. Quando foi no outro dia, o pastor disse, pastor, só vai passar a lancha que o senhor veio para pegar lá naquele flutuante quarta-feira. E eu cheguei lá na terça. Eu digo, meu irmão, vou ficar mais de uma semana aqui, eu queria ir para Manaus, já estou ruim. O senhor quer ir de bote, uma canoa que tem um negócio atrás, que vai embora, né? E eu digo, meu irmão, eu quero ir de qualquer jeito. Ele disse, mas vai me deixar em Fonte Boa. Só que ele não me falou que quando você anda nesse negócio, principalmente, nós saímos 6 da manhã de lá, para chegar 12h30 em Fonte Boa. Aí o que acontece? O sol muito forte. E eu não sabia, senão eu tinha colocado uma agasalho. E quando eu cheguei em Fonte Boa, levado para uma casa, um rapaz disse para mim assim, nós não estamos preparados para receber o pastor, não vou poder ficar com ele aqui não. Aí o irmão disse, então pastor, só guarda aqui que eu vou ver outra casa. Eu disse, senhor. Aí foi embora e ficou já era 11 horas da manhã, meio-dia, quase 1 hora, e ele voltou e disse, pastor, acho que eu consegui uma casa, vamos para lá. Aí fui. Cheguei lá, o rapaz disse, aqui também não dá para receber ele não. Eu digo, vou arranjar em qualquer lugar, me coloque ele, em qualquer lugar que eu fico. Aí ele, pastor, vamos tentar na casa dos missionários. Aí lá me arranjaram o quarto. Foi muito bom, mas eu passei depois mais uns 15 dias tocando couro igual cobra, que me queimou, que eu descasquei todo. E eu tenho uma filha que teve ontem, gente boa. Sabe o que ela disse para mim? Papai, cuidado com o câncer de pele, cara, gente. Tu já pensou que ela todo queimado, descascando, e a pessoa dizer cuidado com o câncer de pele? Eu digo, minha filha não faz isso comigo não, irmão. Eu sofri só para ela falar esse negócio para mim. Mas graças a Deus foi um tempo bom. Chegamos lá por volta da terça-feira, na quarta-feira começamos a pregar, na quinta pregamos. E o que eu gostei do interior foi o seguinte. Eu acostumado aqui a pregar mensagem de 40 minutos e dizer, não, mas de 40 a 45 ninguém quer não, é de 1 hora para frente. Eu digo, então pega o cinto aí do banco e lá vai. Agora, gente, está muita gente, não é pouca não. Eles simplesmente mataram 2 bois, eu acho que não sobrou nem o osso do boi. E boi é muita carne. E acharam umas tartarugas lá que era quase o tamanho do Fusca, perdão pela mentira, mas era grande. Era grande as tartarugas. E acabaram com as 4 tartarugas também, mataram 2 bois e 4 tartarugas e não tinha nada. E eu ficava, mas era muita gente, cheia de barco ancorado lá perto, e muita gente mesmo. E lá a gente anda, que hoje falaram em cidade das águas, aqui sobre água, lá a cidade é toda sobre a água, entendeu? E é muito legal, se uma tábua naquela quebrada, você vai para dentro da água de novo. E é isso, tinha um rapaz que cuidou bem de mim, um missionário, ele era um convite de tratar de mim, e mandaram ele dar uma aspirina mais lá para parar o negócio da diarreia. E eu digo, meu irmão, mas esse negócio vai fazer mal para mim, não. Eu digo, pastor, todo, né? Se eu pregar, tá bom. E tomei o remédio. Mas eu já passei muita coisa, irmão. Eu vou dizer para vocês, quando Deus manda, Ele também cuida, viu? Quando eu fui contando para a tribo dos Macuxis, eu passei mal, tive febre, e eles colocaram uma cama embaixo de uma mangueira. E que vento gostoso. Dormi desde o meio-dia até 5 horas da tarde, 6 horas, quando o pastor Paulino, que já está com Jesus, chegou lá comigo e disse assim, pastor, vai dar para pregar? Eu falei, tá sim, meu irmão. Quer comer alguma coisa? Eu disse, olha, veja um mingau de aveia. Eu não sabia que o mingau de aveia e não a nós, eles colocam sal. A irmã trouxe um mingauzão, só que era com sal. Aí eu, bem devagarzinho, descascando em cima, comendo. Ele disse, o senhor não está com fome não?
Não, gente. Ela passou na primeira colherada. Primeira passada de colher que era sábado. E é assim. E foi um tempo também muito bom com aqueles indígenas lá. E quando, meu irmão, a gente tem tanta história, como eu disse hoje para o pastor, se fizer um churrasco que a gente vira dia aí, para esses índios me levarem para lá, esses indígenas, que vocês estão enganados se pensarem que eles são feios, o índio menor que tinha lá, eu batia no ombro dele. A índia menor que tinha lá, eu batia no ombro dela. E os índios eram todos assim, né? Qual que eu vou dizer? Tinha um indígena que era médico obstetra, oficial do exército. Tinha uma indígena que era formada em relações públicas e trabalhava na embaixada. Tinha outra que era cirurgiã dentista. E todas moças bonitas. E a coisa mais linda é você ver os índios cantando sem instrumentos, são super afinados. E lá é muito legal. Tem uma coisa de banco dessa assim, que é só para criança. Aí aquele monte de criança, aí tem os outros. Quando terminei o culto, o índio chegou comigo e disse: pastor, na hora que o senhor estava pregando, o senhor viu algum barulho? Eu disse: não, irmão, foi tudo bem. Ele disse: porque o meu filho, ele se levantou na hora que o senhor estava falando. E eu peguei ele e levei lá no meio do mato do açúcar. Eu digo: eu nunca quero que assista culto aqui, porque é eu que vou tomar essa açúcar. Mas é muita gente, é mais de 1000 pessoas assim. Outro lugar que eu vi assim é Fonte Boa. Fonte Boa, o culto normal é 700 pessoas lá, na igreja central. É muita gente, muita gente. Eu lembro que uma vez eu fiz uma conferência aqui em Murituba. E Murituba era conferência, eu vou contar essa maldade para vocês, mas não conto para minha mulher, não dá de cara feia, mas vou contar. Eu fui para Murituba pregar no retirão de carnaval. Começa na sexta-feira, termina na terça-feira à noite, para quarta ir embora. Então, terça-feira eu cheguei, aí estava lá, Codajás, lá no Sodré, Murituba, Coari, Patairó, gente que nem gente lá também. Tá bom, pregamos, jantamos e fomos dormir. E acordou um galo embaixo da minha rede, 2 horas da madrugada. E esse galo não parou mais de cantar até o dia raiar. E o galo do gogó forte. Quando eu estou tomando café, a irmã Perpétua, está na igreja, muito brilhante, ela até brigou comigo. Ela disse assim: pastor, eu não sei o que o senhor quer almoçar, o senhor tem preferência? Eu falei: irmã, eu gosto de galo cozido. E ela falou: pastor, eu tenho um aí que o pastor vai gostar muito dele. Quando foi meio-dia, o galo estava no meu prato. Eu comi a coxa desse galo, e tenho certeza, irmão, de fazer o teofilino, era grandão, né? E dali para frente eu dormi o resto do tempo, até terça-feira tranquilo, viajei na quarta-feira tranquilo. Mas a gente anda por aí, e eu lembro que ela me fez uma recomendação: pastor, quando o senhor estiver indo para o templo, se o senhor vê uma torre de pau no meio da estrada e ela estiver muito brilhosa, tenha cuidado, pode ser uma sulfuria, rapaz. E eu, minha irmã me arranjou uma lanterna e eu ia focando, com medo de arranjar essa torre de pau brilhosa. Porque ela disse que tinha muita sulfuria lá. E é isso. A gente tem andado muito, tem pregado muito, Deus tem mandado, a gente tem servido. Eu nunca tinha ido no interior na minha vida. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu já tinha 40 anos de idade, eu estou com 62. Entendeu? Nunca tinha andado no interior nenhum, não gostava do interior. Um dia uma irmã agarrou na borda da minha camisa no interior e disse assim: pastor, é verdade que os pastores não querem vir pastorear no interior? Eu falei: é. Por que, pastor? Eles acham que a gente não precisa de ouvir a palavra? Senão, porque eles guardam o shopping lá mandando. E no interior não tem. E aí ela ficou assim. O que é que eu quero dizer para vocês? Nós aqui na cidade dispomos de um privilégio de podermos ouvir o Evangelho a qualquer dia, qualquer hora, que mais tem a igreja. E as pessoas não valorizam isso. Incrível! Não valorizam essas coisas. E no interior eles são ávidos por ouvir a palavra de Deus. E fica aqui para vocês esse meu convite a você visitar os interiores, colocar sua vida à disposição do Senhor, ajudar na pregação da palavra. A gente precisa por demais disso.
Se você perguntar agora, eu também, a gente comete muito erro. Eu estava pregando à noite numa igreja, entrou uma mariposa no meu copo de água. E eu estava com sede. E eu travei o dente e tomava água para a mariposa não passar. Quando terminou, o irmão disse assim: pastor, por que o senhor não trocou a água? Entrou a mariposa. Eu disse: por que vocês não foram trocar? Ele disse: não, quando a gente viu o senhor tomando, a gente pensou que o senhor gostava. Já pensou, rapaz? Eles fazem maldade com a gente também. Mas e eu comi o galo e comi, e acabou. Irmãos, feitos agradecimentos, passado esse momento lúdico, né? A gente vai falar de coisa séria, que é a palavra de Deus. Levem a sério a palavra de Deus. Tem uma irmã que ela cita um versículo para mim, que eu me treino todinho. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa. Que a gente tenha sempre isso em mente e leve esse evangelho a sério, porque ele não é de brincadeira. Às vezes as pessoas pensam que Deus é de brincadeira, ele não brinca, irmão. É tipo o povo judeu não brinca. Eu estive lá em Jerusalém, eles não brincam, eles não riem. E eu disse para minha filha que estava comigo: minha filha, a minha missão agora é contar piada para judeu. Ela disse: papai, o senhor vai ser preso. Eu digo: mas tu vai ver. Quando chegava à noite no hotel que eu ia jantar, o judeu já estava todo me esperando, dizendo: Brasília, amigo, amigo. E eu ficava contando piada para eles em português, eles entendiam, acredita? Eu não sei nada de inglês. Eles só perguntaram para mim se eu conhecia o Ronaldinho Fenômeno. E eu digo: eu não conheço o Ronaldinho Fenômeno, eu conheço o Ronaldinho de Vivo, porque ele só vive se quebrando. Aí eles começaram a rir. Eles gostam demais da gente, né? Eles dizem brasileiro, amigo. É o que eles falam para a gente. E por eu ser um caboclo entrocado, eles queriam lutar comigo, porque eles gostam de lutar. Me chamavam para a briga toda hora. Eu ia numa lanchonete, o cara pulava do seu balcão e já me chamava para lutar boxe. E eu digo: eu não luto nada, eu prego o evangelho, rapaz. E era isso, né? A vida da gente é assim. E vai ficar de novo a minha advertência: não morram sem conhecer Jerusalém. Dá o pulo lá. Pastor, eu não tenho dinheiro. Eu tenho cara que ninguém também. Não tenho não, rapaz. E como é que o senhor fez? Comecei a pagar com 2 anos de antecedência. Entrei em contato com a empresa de São Paulo, eles parcelaram para mim e eu ficava pagando todo mês as parcelas, meio da Carolzinha. E agora, quando se Deus me permitir, eu devo estar indo até a Turquia, conhecer as 7 igrejas e ir também a onde fica a cidade, a igreja de Corinto. É onde? Grécia. Estou indo lá. E quando eu voltar, eu conto para vocês como é. Se a guerra me pegar. Se a guerra, meu irmão, lá todo tempo é guerra. As meninas vão para a padaria com metralhadora na mão. E eu acho que me sentia tão seguro. Grita lá, pega ladrão, não dá tanto tiro no cara, não é? Então eu ficava tranquilo. Você pode andar a qualquer instante, desde que você não encontre um palestino, ele vai te furar. Entendeu? Me perdoa se tem alguém palestino aqui. Mas eles são de briga, viu? Eles são de briga. Quando você entra na feira dos palestinos, o povo já diz: segura a carteira. São perigosos. E é isso, irmão. A gente tem andado por aí tudo. Cometi um erro quando cheguei na cidade de Santa Helena para pregar o Evangelho. Fui convidado para pregar. Quando chego lá, o rapaz estava tocando piano só: pastor Fernando, como é que o senhor está? Aí olha o meu erro: e aí, rapaz, tudo bem? Está por aqui também? Ele disse: não, eu sou daqui. Eu digo: como é que tu me conhece? Ele disse: não, mandaram uma vez um DVD do senhor pregando para a gente aqui. Eu digo: bom, desculpa aí, eu sei que você reconhecia aqui lá de Manaus. E aí, se a gente tem andado por aí, eu lembro que nós, Deus trabalha tanto na vida da gente e trabalha de forma maravilhosa. Sabe, a gente fazendo conferências assim, para igrejas cheias, tudo. Um dia chegaram para mim e disseram: pastor, tem 3 pessoas querendo lhe ouvir. O senhor pode ir até lá? Onde é isso? Eu digo: para caralho, 400 quilômetros de Boa Vista. Eu digo: é o jeito, vamos lá. Cheguei lá, estava lá os 3 homens, tinha mais uma senhora, para me ouvir. No meu coração disse assim: poxa, filho, eu esta pessoa para pregar para 4 pessoas. Jesus pregou só para samaritana, não foi? Mas a gente é mentido. Deixa eu dizer para vocês. Depois que eu preguei para aqueles homens, eles me deram a maior oferta que eu já recebi.
Logo para você ver, eu estou fazendo. E é isso que Deus faz com a gente. E é isso que eu quero passar para vocês. Essa segurança e essa confiança no Senhor, porque vale a pena. Vale a pena. Vamos então para a meditação de hoje. Abram suas Bíblias para Josué, capítulo 24. Josué 24. Qual é o versículo que tem lá? Você lembra? Se marca muito? 15. Né? Josué 24, 15. O que diz Josué 24, 15? Eu serviremos. Deixa eu dizer outra coisa para vocês antes de começar a leitura. O pastor foi visitar uma irmã. E quando ele vai chegando, tinha pregado no muro da casa dela esse versículo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele, quando viu o Senhor, pessoal, aqui é bem. E quando ela veio para o pastor, ela disse: pastor, que alegria poderia receber na minha casa, pastor. É uma casa humilde, mas não repare não, entre, pastor. E ele foi entrando. Quando ele vai entrando, ele olha na geladora e está escrito: o Senhor é o meu pastor. Agora eu vou ensinar o versículo de forma certa para vocês. O Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Não é que não vai me faltar nada. Ele que vai estar presente em todos os instantes da minha. Amém? É isso. Aí está lá. O Senhor é meu pastor, não vai me faltará. Ele disse: irmão, eu posso pegar uma água? Aí, pastor, não sei nem se tem, só tinha uma garrafa pelo meio. E como eu em minha casa servimos ao Senhor, ele perguntou: cadê o seu esposo? Ah, pastor, não tem jeito não, está lá no bar tomando uma cachaça. E a sua filha, que nunca mais foi para a igreja, o pastor está dançando um carinho, não é bom. E o seu filho, o pastor, está fumando uma maconha, ora por nós. Aí ele disse: irmã, quando eu cheguei, estava escrito em minha casa, servindo ao Senhor, quando eu olhei para a sua geladeira, que para mim não tem nada, diz que o Senhor, meu pastor, não me faltará. Mas deixa eu dizer o seguinte para a senhora: a palavra de Deus, ela é para ser vivida, ela não é amuleto. Vocês já viram o carro que o cara escreve no carro, presente de Deus, e esse carro está parado no bar, o cara enchendo a cara de cachaça? Não foi Deus que deu aquele carro para ele, não, foi ele que comprou. Não. Sabe, é tanta coisa que as pessoas ensinam. Quem sabe um dia eu posso vir aqui pregar no EBD, só para mostrar para as pessoas tudo que os crentes dizem de forma errada. Ele diz como é que é, Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Parece que é um campeão. Campeão, coisa nenhuma. O texto aqui está falando de suportar, não de conquistar. Se o Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será? Parece que é um campeão. Não, rapaz, ele continua, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho antes nos entregou por nós, juntamente com ele nos dará as bênçãos. Ele está dizendo que ele não poupou o Senhor, ele não vai me poupar se eu não estiver em Cristo. Sabe, é muita coisa que as pessoas interpretam errado, que levam em frente errado, e fora os versículos, que eu já mostrei alguns, que eles ensinam que não tem na Bíblia. Mas vamos lá, Josué para o capítulo 24. Então nós vamos fazer uma leitura em Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Se vocês quiserem, eu posso ler 2 versículos para a gente adiantar, e vocês confiam em mim, então a gente faz uma leitura dinâmica do restante, para que eu possa sustentar o que eu vou dizer em cima do texto. Josué 24, a partir do versículo 14 e o 15. Aí depois eu vou discorrer sobre o restante para vocês. Josué 24, 14 e 15 diz assim: aqui no sobrescrito, no subtema na minha Bíblia, revista e atualizada Almeida, fala renovação da aliança. E diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servir. Olha, servir, hoje eu vou falar de servir. Servir com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da língua do Eufrates e no Egito. E servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da língua do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe e aplique estas palavras em nossos corações. Primeiro dia de conferência, na sexta-feira, nós falamos da forma errada de seguir e da forma errada de servir. Fizemos também, falamos sobre a diferença entre
Servir, seguir e servir. Hoje, novamente, eu vou falar sobre essa diferença. A principal diferença entre seguir e servir está exatamente na intenção e no foco da nossa ação. O que eu quero dizer? Quando você pede para seguir alguém no Instagram, você não está pedindo para assumir compromisso com ele, mas somente para ver, assistir alguma coisa. Então o seguir, ele é menos compromissado. O servir, não. O servir, ele tem pontos de responsabilidades que precisam ser observados. Então, a principal característica é seguir, implica em imitar, aderir ou ter alguém como modelo. Servir remete a uma prática, um auxílio, uma ajuda e que entende a necessidade do outro. Isso é servir. Hoje, o que a gente tem que entender aqui? Que à luz das escrituras, da leitura que nós fizemos, a gente vai ver que tinha um povo, que era o povo de Israel, que queria servir a Deus e que precisava saber exatamente sobre a responsabilidade daquele que quer servir ao Senhor. Servir ao Senhor implica em responsabilidade para com o Senhor. Sabe, uma das palavras-chave desse texto, que vai até o versículo 28, começando no 14, onde envolve toda essa perícope, a palavra é servir. Servir. Ela é simplesmente servir a Deus. O que é servir a Deus? É temer ao Senhor, obedecer ao Senhor, adorar ao Senhor. Teme, serve, adora. Quem teme, serve e adora, com certeza ama o Senhor. Deve amá-lo, amar o Senhor. E o que é amar ao Senhor? Voltar o seu coração inteiramente para Ele e obedecer ao Senhor de vontade própria. Você tem que ter vontade, você não serve ao Senhor por obrigação. E vou dizer para pessoas, aqui eu sei que não tem ninguém que pensa assim, servir a Deus nunca foi um fardo, servir a Deus é um prazer, servir a Deus é um privilégio. Isso é servir a Deus. Você tem que ter prazer, é um privilégio servir ao Senhor. Eu lembro que uma irmã chegou na nossa igreja e ela disse: pastor, eu estou disposta para servir. Eu disse: nós estamos dispostos para lhe aceitar. Eu disse: o que a senhora faz? Ela disse: na minha igreja, eu sou a tesoureira, eu sou a líder de missões, a presidente das senhoras, sou a secretária da igreja. Eu digo: irmã, aqui na igreja, a senhora vai ter que se inscrever ao cargo que a senhora quer, com 30 dias de antecedência, vai passar por uma comissão de avaliação de perfil, para depois a senhora assumir o cargo. E vamos torcer para no dia da eleição ninguém querer esse cargo, porque senão vai ter que ir com voto. E ela disse: aí eu não acredito que aqui as pessoas gostam tanto de servir. Eu digo: a senhora vai ver. E até hoje ela tem só um cargo na igreja, com muita luta, porque lá na igreja, eu costumo dizer lá de cima para a igreja, servir a Deus aí o pessoal grita: privilégio. Quem não vem para o culto, o pessoal grita: perdeu. Por que perdeu, irmão? As mensagens que você ouve, se você perdeu, não vai ouvir de novo. E muitas pessoas cometem erros básicos nas suas vidas ao servir ao Senhor por não terem assistido mensagens edificantes. Qual é a função do pastor? A função do pastor é estudar para pregar uma palavra, é ensinar a igreja. Vocês sabiam que culto assim como esse não é culto de evangelização? Esse culto é culto para edificação e ensino da palavra? Porque a gente acredita que as pessoas aqui ou são membros da igreja ou são congregados da igreja. Eu lembro que um dia uns jovens me chamaram: pastor, nós queremos ser batizados. O senhor quer nos batizar? Eu falei: quero não. Poxa vida, pastor, o senhor não quer batizar? Quero não. Mas eu batizo você porque vocês não querem. Aí eu disse: mas por que, pastor? Qual é a diferença do senhor querer e da gente querer? Porque quando você quer ser batizado, você está dizendo que quer assumir compromisso com a igreja. E eu não quero batizar ninguém para se tornar membro da igreja para ficar esquentando banho. Eu quero batizar aquelas pessoas que querem se envolver com o trabalho do Senhor. Ai, nós queremos, pastor. Sim, vocês já sabem onde quer servir. Todo mundo quer grupo de louvor. E lá a gente tem quase uma orquestra de música. E nós mandamos os seminários, se formar, tomar, trabalhando com o Senhor.
E é assim que acontece lá. Lá no Evangelho, a gente tenta levar esse Evangelho a sério. A coisa que eu mais gosto é que esses meninos lá que tocam na orquestra, que fazem essas coisas, quando eles estão tocando, nem mexe a orelha direito, só tocando quietinho lá. Eu fui fazer uma conferência numa igreja que um rapaz que tocava lá piano, ele tinha um anel no dedo do polegar, usando uma camisa bem peluda. Aí eu falei para ele: olha, infelizmente, deixa eu te falar uma coisa, na minha igreja não tem vaga para ti, enquanto eu não te converter. Por quê? Porque quando a gente olha para ele, vê nele todas as características do mundo. Quem imita o mundo não segue a Deus, irmão. Decorar isso. Sabe, eu já contei para vocês a história de uma crente que chegou com o pastor e disse: pastor, eu posso fazer uma tatuagem no meu pescoço por baixo do meu cabelo escrito Jesus? É porque eu gosto, eu quero ter esse nome de Jesus, né? Pode, irmão, pode tatuar assim. Ai, pastor, muito obrigado. Agora, pastor, eu tenho mais uma dúvida. Eu posso colocar um piercing aqui, só uma joiazinha, pastor, mas é muito discreto. Pode. Ai, pastor, não estou nem acreditando. Pastor, eu posso colocar um piercing no meu umbigo também, mas eu não uso blusa para mostrar. Pode. Pastor, eu posso desenhar uma rima aqui atrás em mim? E tá, pode. Eu posso usar aquelas calças sem romper, cintura baixa? Pode. Ai, pastor, agora eu estou muito feliz. O que é que eu não posso? Ele disse: entrar no reino do céu desse jeito, te converte. Era a única coisa que eu ia poder: entrar no reino do céu, te converte. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo 2, ele diz exatamente isso: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que ele está dizendo ali? Que a primeira coisa que a gente precisa é tomar uma decisão na vida de não pensar como o mundo pensa, nem querer viver como o mundo vive, porque o mundo jaz no queima Jesus. Olha, hoje nós vamos postar de Isaac. Queima Jesus. Quer viver que nem o mundo, vai para o inferno, rapaz. Uma pessoa toma a decisão de servir a Deus com integridade, com fidelidade e honradez, ou então ele procura. Eu posto lá na igreja, uma vez um rapaz chegou comigo: pastor, eu posso tocar carrão aqui na igreja? Não, irmão, a gente não usa instrumento de percussão. Mas por quê, pastor? Ele é muito discreto. Irmão, faz o seguinte: é cheio de igreja que aceita carrão, bateria, vai lá numa dessa que vão te pegar. Isso foi mesmo, entendeu? E é isso que acontece, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: nem tudo que dá certo, Deus aprova. Os crentes têm uma mania de estarem vivendo de forma errada, mas porque aos seus olhos eles estão prosperando e aparentemente está dando certo, eles pensam que Deus está aprovando. E isso é mentira. Prova, pastor, eu estou aqui para isso. Quer ver uma coisa? Lá na fonte de Meribá, Deus disse para Moisés: fala a rocha. Ele bateu na rocha. Deu água? Deu. O povo bebeu a água? Bebeu. O povo foi satisfeito? Foi satisfeito. Deu certo? Deu. Mas Deus não aprovou. Ele não entrou na terra prometida. E são coisas que a gente precisa estar atento. Tem irmãozinho aí que está sendo promovido no trabalho, está ganhando dinheiro, está não sei o que, só não vem para a igreja. É capaz até de mandar o dízimo, só não vem para a igreja. Está dando tudo certo. Na mentalidade dele, ele está sendo abençoado. Uma vez eu já ensinei aqui de uma forma muito dinâmica o que é bênção na vida do crente. Talvez você não saiba, eu vou lembrar. O que é bênção na vida do crente? E se você decorar isso, irmão, faz que dá certo. É assim. Se esse culto é Deus e aqui sou eu, bênção na minha vida e na sua vida é tudo que nos aproxima, tudo que nos afasta de Deus nunca foi bênção. Então, se você estiver ganhando rios de dinheiro, mas não está podendo se aproximar de Deus, isso não é bênção na sua vida, isso está dando certo, mas Deus não está aprovando. Tá certo? Tem gente que diz que trabalha muito, até trabalhar muito para mim deve ser castigo. Tá? Ai, pastor, por que eu estou trabalhando 3 horas para não sei o que? Não, pede misericórdia de Deus, tu está sendo castigado, não sabe. E aqui nesse texto, a gente vê que esse povo queria servir ao Senhor. Mas para servir ao Senhor, você precisa temer ao Senhor, obedecer ao Senhor e adorar ao Senhor. Amar ao Senhor com o coração inteiramente voltado para fazer a sua vontade e não por obrigação. Quando eu escrevi esse texto, eu lembrei de uma coisa chamada que pouca gente conhece, que pouca gente sabe fazer de certo. É jejum. O que é jejum? Deixar de comer. Não é só isso não é um jejum bíblico. Aí eu liguei com um chapa meu aí chamado João Saraiva. Pastor, eu quero fazer um jejum bíblico. Me ensina.
disse, eu vou te mandar partir, e mandou. Umas 4 folhas. Quando terminou, eu disse para ele, pastor, eu transformei em 4 pontos. Ele disse, fala para mim, meu irmão, que o primeiro ponto, o jejum, ele tem que ser voluntário e não obrigatório. Segundo ponto, o jejum tem que ter propósito. Terceiro ponto, além de ser voluntário e ter propósito, ele tem que ter Bíblia e oração. Porque se quando você fizer jejum, você não ler a Bíblia e não orar, você está fazendo dieta e não sabe. Isso não é jejum. E o quarto ponto, que ninguém sabe, não é isso que Deus que te veio ao mundo, que ninguém sabe. Hoje eu estou ensinando isso para todo mundo, porque muita gente pensa que fazer jejum é deixar de comer, não, isso é dieta. Servir ao Senhor requer de nós compromisso. Servir ao Senhor requer de nós compromisso. Tá? E esse compromisso tem que vir a partir de uma decisão. E essa decisão tem que ser voluntária. Eu tenho que decidir servir ao Senhor de forma voluntária e não por obrigação. Do versículo 14 até o 18, é isso que Moisés, Josué vem abordando ali. Tem que ser voluntária. Hoje ele diz, hoje decidam a quem vocês querem servir. Então servir a Deus tem que ter compromisso. O primeiro compromisso é uma tomada de decisão. Escolhei a quem servais, se aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cujas terras habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor é uma tomada de decisão. O que Josué deixou claro? Vocês têm que decidir se querem servir ao Senhor. E hoje para nós é a mesma coisa, irmão. Você já viu aqueles crentes? Rapaz, tem uns crentes que quando ele ri, cai na risada junto com ele. Só que depois eu falo bem baixinho, sem vergonha, né? Olha o que ele diz. Pastor, esse ano é o meu ano sabático. Esse ano eu não quero cargo na igreja. Esse ano, rapaz, então o que tu queres? Porque nós estamos... deixa eu dizer outra coisinha para você. Há tanta coisa, eu até falei com o irmão ali, nós temos tanta coisa em cima desse negócio de servir ao Senhor, que as pessoas vivem o Evangelho de forma enganada, rapaz. Você vai me ajudar no Salmo 23. O que diz aí? O Senhor é meu pastor e em nada me faltará. O que mais ele diz aí para mim? Faz um pasto verdejante, leva-me para junto da água do descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda do seu nome. Aí ele diz ainda que eu guia-me pela vereda da justiça, por amor. Então eu vou parar por aqui. Vou dizer uma coisa para você. A tua vida, Deus não cuida da tua vida porque você é fiel. Deus não cuida de você porque você é um cara dizimista. Deus não cuida de você porque você é um ofertante liberal. Deus cuida de você por amor ao seu. Aí é isso, irmão. Ninguém tem mérito com Deus de coisa nenhuma. Ainda ontem eu disse, tudo que você conquistar é para quando chegar na presença do teu Redentor, você colocar os seus pés. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nada é nosso, nada nós conquistamos. E até para ter uma vida abençoada, não vem da minha fidelidade, nem vem da minha boa vontade. Mas Deus por amor ao seu próprio nome. Amém? É isso, irmãos. Então, a primeira coisa que a gente deve, para servir ao Senhor, é tomar uma decisão. E Ele mostra para a gente que se você ficar neutro, está errado. Servir ao Senhor não é uma opção para quem é cristão. Não é uma opção. E Ele disse para eles, a primeira coisa de quem toma a decisão de servir ao Senhor é se despojar daquilo que te atrapalha. No caso deles era dos falsos deuses. Despojem, livrem-se dos falsos deuses. Por quê? Porque os israelitas, quando saíram do Egito, eles gostavam de adorar os deuses do Egito, mesmo em secreto e em segredo. E ele disse, Deus não admite isso. Deus não admite. Vocês querem uma frase de efeito? Lá vai uma frase de efeito. Eu espero conseguir terminar aqui no máximo em 45 minutos. Mas dizer para vocês o seguinte, o povo, para sair de dentro do Egito, Deus tirou aquele povo todinho. Vocês sabem quantas pessoas saíram ali? 6 milhões de pessoas. Só homens, a pés,
enxutos, 18 anos para cima ali, só os homens têm 600 mil homens. Aí soma mulheres e crianças, deu um bocado de gente, quase 2 milhões. Mais um populacho, que foram os empregados que mandaram para eles servi-los. E o que a gente percebe? Levaram 40 anos lá, mas para sair foi um dia. Mas para tirar o Egito dentro deles, mais 40 anos. E é isso que acontece com a vida da gente. Muitas das vezes, para nós deixarmos de lado aquilo que nos atrapalha na caminhada, leva tempo. Mas que a gente entenda e tire da vida da gente. E eles tinham que tirar dos falsos deuses. E lembra o que existe no Deuteronômio capítulo 6, versículos 13, 14 e 15, que diz assim: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, pelo seu nome jurarás. Não adorarás outros deuses, nem os deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o teu Deus é um Deus zeloso, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Então nós não devemos ter outros deuses no nosso coração. Hoje as pessoas pensam que ter idolatria no seu coração, ou ter ser um idólatra, é carregar santinho, é carregar imagem. Nunca foi. Idolatria é tudo aquilo que coloca Deus em segundo lugar. Colocou Deus em segundo lugar, meu irmão, é idólatra, acabou. Eu não vou entrar no mérito com você, irmão. Não vou entrar no mérito, não vou dar exemplo, porque às vezes a gente atinge um santo que não gostaria de ser atingido, mas se você colocar Deus em segundo lugar, não interessa o que foi, você virou idólatra. Mas vou dar um exemplo de uma irmã. Ela disse para mim: pastor, eu não estou vindo da igreja, e quando a gente vai saindo, faz um tempo de chuva, eu fui com medo que o Doquinha pegar a pneumonia. O diretor, a senhora está dizendo para mim que o Doquinha está atrapalhando em servir a Deus. Eu só quero dizer para a senhora que Deus é o nome da vida, que pode tirar o Doquinha para a senhora ir servir. Não, pastor, eu não quero isso. Não, pronto, rapaz, acaba esse menino e vai embora. Não quer servir a Deus? Para de dizer que esse menino é um empecilho. Sabe, Deus quando mandava Josué e Caleb entrar na terra dos Amalequitas, se matar até criança de peito, porque ele é o dono da vida, ele não é antiético, não é injusto. Ele é o dono da vida, ele pode todas as coisas. E é assim que a gente tem que começar a entender a vida da gente. A nossa vida está nas mãos do Senhor e que Ele faça como lhe apraz. E a gente tem que estar sempre firme. E aqui nesse povo, tira os deuses do meio de vocês, porque quem decide servir ao Senhor precisa ter despojamento. Deixar de querer viver para si mesmo. E aquele pessoal vivia assim. E essa advertência foi dada para a família de Jacó, foi dada para Samuel. Samuel admoestou o povo também sobre esses ídolos que as pessoas têm. Sabe, Josué estava sugerindo, ele não estava sugerindo que o povo poderia escolher entre adorar a Deus, a outros deuses e a Deus. Não. Ele estava dizendo para eles o seguinte: que eles tinham que avaliar o seu comportamento diante de Deus e que não há outra opção senão adorar somente ao Senhor. E como homem sábio e espiritual que ele era, Josué sabia de modo muito consciente que as pessoas tinham que estar muito sóbrias na sua decisão. Por quê? Porque o ser humano ele não vive sem adorar alguém. Não vive. É inato do homem a adoração. A humanidade, ela é incuravelmente religiosa. A humanidade é religiosa. Ele sempre quer estar acreditando em alguma coisa, acreditando em alguns signos. Eu lembro de uma senhora conversando com meu velho pai. Ela disse para ele: no dia que a minha casa pegou fogo, graças a Deus, eu olhei para a santinha na parede, parecia que ela estava pedindo para mim: me salva. Eu tirei o quadro e salvei a minha santinha. Deus olhou para ela, e o papai olhou para ela e disse: pois o meu Deus, Ele é que me salva, o Deus não presta para nada. E é isso que a gente precisa entender. Ela salvou a santinha dela de pegar fogo, mas nós não. Quem nos salva é o Senhor para a gente pegar fogo, não é? E os israelitas, eles não podiam adorar outro Deus se não fosse o Deus verdadeiro. E eles acabaram adorando falsos deuses. Agora, acabaram adorando falsos deuses das nações perversas que habitavam em Canaã. O que Josué queria era deixar claro para aquele povo que o povo não poderia fazer duas escolhas, só tem uma escolha. Hoje eu vejo crente falando bem com o meu nome, quando você pode escolher, como é que chama? Livre-arbítrio. Que livre-arbítrio, rapaz? Não existe isso. Você só tem uma escolha. A outra já está determinada. Quer ver?
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está. Então todo mundo já está condenado, a única opção que tem é crer em Jesus para ter vida eterna. Só isso. Então eu tenho livre-arbítrio, domingo, passo sol, e tem hino que a gente canta na igreja, né? Que é hino arminiano, mas não vamos dizer o que eu falei. E também continuem cantando se vocês gostam. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Quem tem escolha de nada, rapaz? Mas não falo, não é dessa série não, isso aqui é de grátis, não é para levar a sério, mas são observações que eu faço e que as pessoas cantam sem saber. Quer ver outra? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Se você vê, é porque você não subiu. É só isso. Se você vê, é porque você vai estar aqui embaixo. E quando Cristo voltar aqui, todo mundo verá que já volta na sua igreja. Porque ele veio para arrebatar a sua igreja, como no piscar de olho, sobe todo mundo para as bodas do poder, onde seremos julgados por aquilo que fizemos com o nosso corpo, para a nossa vida e pelo Evangelho. E quando ele voltar aqui, todo mundo verá que ele vai pisar no monte das ovelhas, fender de cima a baixo, para pelejar contra as nações que estão se revoltando contra Israel. E a gente já está com ele. De lá entra para o milênio e vamos embora. Vamos em frente. Sabe, irmãos, Deus é real. Felizmente as pessoas viram. Ele é real. Eu estava em Jerusalém, fui pela Etiópia, pela África, cheguei em Jerusalém. Quando a gente saiu de Jerusalém, nós chegamos na Etiópia de novo, chegou a notícia: a Síria está mandando mísseis para Jerusalém. E o Senhor, muito obrigado, o Senhor me tirou desse cair lá, né? Está mandando mísseis para lá. Aí o que acontece? Uma semana que a gente estava lá, rapaz, os turcos mataram 24 cristãos em praça pública na Turquia, para onde a gente está indo lá em outubro. 24 cristãos em praça pública. Aí agora vocês vão saber da melhor. Deus mandou um terremoto que acabou com a Turquia, você lembra? Matou cerca de 400 ou 700 mil pessoas e ainda pegou de rebate a Síria que estava mandando os mísseis. O terremoto. Quem fez isso? Deus. Só isso. Quer ver outra coisa? Um monte de gente se reunindo para lutar com Israel, de um pronto. O mar Mediterrâneo, nunca vi tanto avião cair lá dentro. O cara vai andando, vai cair, tchau, já era, acabou. Isso é Deus, rapaz. É Deus que faz isso. E as pessoas não entendem que Deus é o mesmo Deus que continua agindo e que Israel continua sendo o seu povo. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, no Salmo 122, versículo 6, ele diz para nós orarmos pela paz de Israel. Irmão, segue Israel nas tuas orações, porque é bíblico. A palavra também de Deus, a palavra de Deus também diz em Gênesis, capítulo 12, que ele vai abençoar os que abençoarem Israel e vai amaldiçoar os que amaldiçoarem Israel. E que em Israel será bendito a todas as famílias da terra. Por favor, não esqueçam de orar por Israel. Não esqueçam de orar por Israel. Vocês lembram quando ele disse para Ló, para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar, eu te mostrarei para onde tu vais. Por que ele não mostrou? Olha só o que aconteceu. Ele tirou ele no 12 e disse que ia mostrar para onde eu vou te enviar. Aí Ló desobedeceu a Deus, não saiu da sua parentela, levou seu sobrinho junto, Ló. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela, ele leva Ló. Quando chega no capítulo 13, deu problemas, os apacentadores de Ló, os apacentadores de Abraão querem brigar. Abraão teve que se separar dele. Quando Abraão se separa, chega no 14, ele mostra a terra. Ele nunca ia mostrar a terra se Abraão continuasse junto com Ló. Está vendo? Deus é maravilhoso. Infelizmente a gente não olha para as coisas como elas são. Deus disse que ia mostrar, vai para a terra que eu te mostrarei. Enquanto ele estava com Ló, ele não mostrou. No dia que separou, no capítulo, ele mostrou. Só para a gente ver o que é Deus. Porque às vezes a gente passa batido nas coisas. Irmãos, os israelitas, se você continuar nessa leitura, eles garantiram para Josué que eles iam adorar e servir somente ao Senhor Deus de Israel. Ainda apresentaram motivos. Que o Senhor nos havia livrado do Egito, conduzido pelo deserto, levado para a terra prometida. Josué declarou a eles que eles servissem ao Senhor, somente ao Senhor. O que aconteceu? Quase uma semana depois já estavam fazendo bezerro de ouro.
quase uma semana depois. E assim mesmo é um monte de crente. Um monte de crente. Né? Não tem gente que é profissional, pode ter uns caras na igreja que são profissionais. Irmão, eu queria pedir oração pelo irmão fulano que perdeu o emprego, queria pedir oração pelo irmão fulano que está querendo deixar a mulher, o cara sabe de tudo, olha. Queria pedir oração pelo irmão não sei o que está atrás de emprego, que está precisando, está passando por dificuldade. Ele nunca pede oração pelo irmão que está bem, na cabeça dele. Por que ele não pede por quem está bem, né? Olha, que o pastor, ele tem, como é o nome do seu carro, pastor? O nome da marca dele? A ideia, né? Então, que o pastor compre outro carro, não seja uma ideia, que ele compre um HRV, que ele tenha, né, um carro melhor. Aí por que a gente não pede assim? Pastor pedir isso está errado, está mesmo. Está mesmo. Por quê? Deixa eu dizer para você. Nós não estamos aqui por pedir por pessoas que nós achamos que estão piores do que nós. E também não estamos aqui para pedir por pessoas que nós achamos que são melhores do que nós. Nós estamos aqui para pedir oração por pecadores, que tanto podem ser melhor como pior, mas que todos carecem da glória de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Ninguém pede, não. Senhor, você que é um pastor poderoso, que ele possa ter um salário, aí ele fica salário mínimo, que ele vive bem. Não, mas aí ele vai ganhar muito. Para com isso, rapaz. Tu está tipo o povo, olhando para as pessoas pelo que elas têm, não pelo que elas são. Todo mundo é pecador, todo mundo precisa de oração. E é isso que a gente precisa. Tomar uma decisão, seguir sério ao Senhor, tirar de nós aquilo que nos atrapalha. Por isso que existe uma porta estreita e uma porta larga. Vocês sabem onde é que está essa escritura lá em Mateus? Capítulo 7, a partir do versículo 13, é isso que diz lá, não? Deve ser isso que diz, entrai pela porta estreita, né, porque largue a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, são muitos que entrarão por ela, mas estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, são muitos que acertarão por ela. O que ele está dizendo para nós aqui, irmão? Se a porta é apertada, Deus não erra. Ela é apertada porque a gente não vai poder passar com um monte de bagagem que não presta para o reino do céu. E uma delas é o egoísmo, outra delas é o orgulho, outra delas é a inveja, um monte de coisas que não vai entrar desse jeito. Não vai entrar, isso tudo vai ter que ficar resolvido aqui na terra. Eu já vi gente dizendo, quando eu ficar velho, se eu adoecer, eu não quero dar trabalho, se eu ficar velho, vai me botar no asilo. Aí Deus diz, tá bom, bonitão, vai ter só um AVC, que é o pessoal trocar a tua fralda, e acabar dessa tua moral toda. Quase que a gente tem vontade de dizer, Deus diz assim, patife, não é? Rapaz, a gente tem uma mania, rapaz. Tem uma mania de querer pensar que é alguma coisa. Mas com o AVCzinho fica se tremendo todinho, todo lascado, tem que trocar a fralda. E agora? Ficou dependente de uma pessoa. Sabe, por causa do nosso orgulho. E ninguém vai entrar no céu com esse orgulho, não vai entrar mesmo. Não vai entrar mesmo, eu digo para vocês. O que mais a gente precisa tomar essa decisão, tirar da gente tudo isso que nos atrapalha a entrar no reino dos céus com uma mãozinha cheia de tatuagem, cheia de coisa. O que a gente precisa é adorar ao Senhor e servir ao Senhor com integridade, com fidelidade, com honradez, numa tomada de decisão honesta. O Senhor livrou o povo, o Senhor nos livra, o Senhor nos protege, o Senhor dá-nos provisão. O que a gente precisa é reconhecer isso, que vem tudo que nós temos e que somos das mãos do Senhor. Das mãos do Senhor. Fico vendo crente dizendo, aqui nesse curso ninguém pega. Mas a vontade de dizer, rapaz, tu não conhece Deus. Deus ele tem um humor invocado, hein? O humor de Deus é invocado. Vou contar essa para vocês, já estou caminhando para o fim. Eu não quero cansar vocês no dia domingo. Não sei quem vai assistir Fantástico ainda. Mas é o seguinte. Eu um dia fui no acampamento Canaã e dormi no apartamento daquele de chão batido. E eu disse para minha família, nunca mais eu volto aqui. E os meus filhos me fizeram assim. Isso mesmo, papai. Calor, não tinha um ventilador. E a gente ouve o barulho do outro apartamento assim, porque é só metade da coisa. Eu digo, eu não volto mais aqui, Jesus, eu não volto. E Deus deu um sorriso. Descemos para jantar. A mocinha que cantava, teve até ontem aqui, é a Priscila, filha do pastor Mário. Ela cantando, que era minha mocinha, né, grande boa. Aí ela olhava assim para mim e dizia, você não veio aqui por acaso, o Senhor te chamou. Você é bênção, é um vaso, é um fruto do amor. E ela olhava para mim e disse, meu Deus, é eu mesmo. Aí quando foi, a minha filha disse, papai, amanhã a gente vai embora. Eu disse, não, filha, eu não vim aqui por acaso, eu vou ficar até o final. Mas também depois desse acampamento, nunca mais, não me chame. Ai papai, puxa vida. Aí ficamos.
Quando foi no outro ano, ia ter eleição, eu já era seminarista. E o pastor tinha que ir levar 3 irmãos com ele. E a minha velhinha estava do meu lado. E eu disse, ela disse, tu vai, porque eu não quero ir não. Aí a gente ficou em oração, segurando uma mão do outro, para eu não ser escolhido. Escolheram os 3 irmãos. E eu fiquei de fora. E ela olhou para mim e disse, graças a Deus, eu estou aqui. Aí a irmã que estava atrás, com as 2 mãos, e disse, a do irmão Sarmento eu pago. Aí ela disse, e agora? Eu fui, irmão da plateia. Aí lá vai eu de novo para o acampamento. Chegamos no acampamento, eu já era seminarista, e ia ter eleição. Disseram, vamos fazer uma chapa para a gente concorrer. Sabendo que não quer ser o primeiro secretário, qual que era o plano? Eu só queria que foi o mais irmão que pagou. Não, rapaz, mas tu é seminarista, o Flávio era seminarista, não sei quem. De pastor só tinha que ter ido Cerqueira e o Lorival Júnior. A outra chapa era só cara bom, era pastor poderoso, era pastor João Costa, era só pastor fera. Nós não vamos ter nem chance com eles. Então, bora fazer só para concorrer. Eu digo bem, se é só de brincadeira, foi meu nome. Eles só tiveram 2 votos, o resto foi nosso. Aí ganhamos, e eu era primeiro secretário. E as reuniões eram feitas de manhã para serem aprovadas de tarde, e eu tinha que escrever as atas tudo na mão. Todo mundo jogando bola, todo mundo tomando banho, todo mundo se divertindo, e eu fazendo as atas. Passando ali. Depois ia voltar. Foi trabalho. Vou resumir para vocês, eu já vou fazer 12 anos à frente da AIBRAN e nunca mais estarei. Então a gente não deve brincar, porque Deus ele ouve, irmão. Aí eu não suporto isso, ei, tua vida todo dia vai ser isso, tu nem sabe. E é isso, tome a decisão de servir ao Senhor. E se despojar daquilo que te atrapalha para servir ao Senhor, sirva ao Senhor com integridade. E aquele povo disse para Deus, nós também serviremos ao Senhor, nós queremos servir ao Senhor. Mas como é que a gente serve ao Senhor depois de uma decisão, com devoção? Do 19 até o 28 ele vai falar de devoção. E o que é essa devoção para servir ao Senhor? O que é essa devoção? Essa devoção é exatamente uma entrega do nosso ser, do nosso intelecto, do nosso corpo, de tudo que temos para o Senhor. Isso é ser devoto ao Senhor. Às vezes a gente quer entregar quase tudo, não tudo ao Senhor. A geração anterior desse povo que estava ali encontrou com o Senhor no Monte Sinai, antes desses que estavam ali. Eles haviam declarado, tudo que o Senhor falar, nós faremos. E depois estavam adorando bode, bezerro, de ouro. Sabe, a gente tem mania de muitas coisas falar e não se preocupar que precisamos cumprir. É o que a gente precisa entender, que prometer e obediência não são as mesmas coisas. A gente precisa, além de prometer, praticar, e além de praticar, obedecer. E isso é devoção. Então, declara, temos responsabilidade de tomar uma decisão. A segunda responsabilidade é sermos devotos ao Senhor. A gente precisa confiar no Senhor para que a gente possa entregar o nosso todo ao Senhor. Sabe, quando nós somos movidos por uma decisão consciente, verdadeira e sincera de servir ao Senhor, isso promove na vida daquele que se devota ao Senhor alegria. Se você vê crente dizendo que servir a Deus é um fardo, ele precisa se converter. Servir a Deus é alegria. Hoje, domingo, é o pior dia para quem não tem Cristo. E se ele não tiver dinheiro, piorou ainda. É o dia mais chato da vida dele. Ele vai passar o domingo todo dia preso dentro de casa, sem ter para onde ir. E triste. Nós não. Quando está sábado à noite, eu não estou preocupado que amanhã tem igreja. Vamos dormir cedo para acordar disposto. E quando sair da igreja de manhã, vamos almoçar, vamos dar um cochilo, que eu tenho que estar disposto de novo à noite. Eu vou para a igreja. Tem gente que não pensa assim. Eu só tenho que orar por ele. Só isso. E ele se acerte com Deus. Sabe, a gente não está aqui para montar ninguém, nem querer que as pessoas sejam como nós somos. Mas a gente está aqui para orar uns pelos outros, para dar força uns para os outros. Para a gente dar força uns para os outros, porque quando a gente está junto, a gente é mais forte. E é isso. E o que essa alegria que promove no nosso coração faz? Essa alegria é a alegria verdadeira do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. É essa alegria que está no coração da gente. A alegria cristã não é uma emoção superficial. A emoção superficial ela sobe e desce dependendo da ocasião. A nossa alegria não é uma constante.
Por que ela não é uma constante, né? Ela não é essa que sobe e desce que nem um termômetro, porque ela não depende das circunstâncias. A alegria do crente não depende das circunstâncias. E todo mundo aprendeu ontem, né? O que vale mais, a tua vida ou 10 milhões? Minha vida. E por que eu acordo de mau humor? Se ela vale mais do que 10 milhões, é para todo dia acordar rindo. Acordar rindo. Ai, mas eu preciso de um tempo. Tem gente que precisa de um tempo quando acorda. Eu tenho que ter um tempo a sós. Porque até agora, se vir falar comigo, vai pegar um papo. É muita gente engraçada. E eu até falei para vocês que eu viajei, passei mais de uma semana para São João do Mineirão lá, e minha filha disse: olha, o papai tem uma mania de acordar todo mundo aqui, cantando não sei o quê. Aí a gente acha aquilo chato, mas faz falta. Ela estava sentindo falta. E é isso. A alegria na vida do crente faz falta, irmão. Não existe esse crente sei lá, esse crente rolando. A gente precisa de decisão, dedicação, devoção, para ter uma adoração sincera para com Deus. Ter uma alegria em servir ao Senhor, ser alegre. Eu vejo crente, como é que diz assim? Esse cargo aí, esse cargo, se não tiver ninguém que queira, pode botar o meu nome. Parece assim que é um negócio que, não é? Não tem nem, se não tiver ninguém que queira, não vai ter. Acabou. Por quê? Porque a gente tem que entender que trabalhar para Deus é privilégio, servir ao Senhor é privilégio. Sabe, tem muitas coisas nessa vida que a gente só entende a importância quando perde. Quando perde. Chega para quem está com problema de próstata e pergunta para ele: rapaz, como é xixá para ti? Rapaz, é uma dureza, ela vai até de morrer. Aí chega para quem não tem problema, ele nem se importa. É tudo tão natural. Chega para quem não tem filho, com síndrome de Down, ele nem lembra que quem tem síndrome de Down existe. Aí quando acontece na família dele, ele vai dar um ressignificado, passar a analisar tudo de novo para tentar fazer alguma coisa. E eu vou dizer para vocês: se preocupem com tudo e com todos, independente de você ter problema ou não. Por quê? Porque não é preciso passar para que a gente possa fazer o que Cristo fez. Cristo, quando olhou para o povo, o que foi que ele viu? Uma multidão andando aflita, como ovelhas que não tinham pastor. Ele sentiu compaixão delas. E ele se entregou por elas, ele morreu por elas. Ele pregou o Evangelho, ele curou, fez tudo isso. E a gente, como é que é? Quando chegar na presença do Senhor, está em falta. Está em falta. Eu lembro que eu brincava com meu pai, dizia: meu pai, da sua casa para lá é com o Senhor, da minha casa para cá é comigo. Por acaso a minha tinha maior número de gente para ir falar de Cristo. No dele já só tinha uns 4 para lá para o final. E era essa a nossa responsabilidade, irmão. Dar um bom testemunho. Tomar a decisão de servir a Cristo. Ser devoto, entregar o nosso ser ao Senhor. E depois, lá no final, ele mostra: precisa da gente dedicação. O segredo de Josué vem em de todos aqueles que desejam ter um relacionamento fortalecido com o Senhor, vem através da dedicação a quem? A palavra de Deus, que é a palavra de Deus que torna o meu relacionamento mais forte com Deus. Se eu não leio a palavra, eu não sei da vontade de Deus. Você já viu como é a oração? Já vou acabar, irmãos. Eu peço perdão para vocês, já vou terminar. Mas dizer para vocês o seguinte: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu, faça-se a tua, assim na terra. E vocês sabiam que a vida da gente, quando ora, é tentar estabelecer a nossa vontade no céu, não a dele na terra? Sabia disso? A gente quer estabelecer a nossa vontade no céu e não a vontade de Deus na terra. Pastor, como é isso? Tu só pede, tu não agradece, então tu só está querendo que ele trabalhe para ti. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo. Rapaz, agradece, rapaz, já te deu tanta coisa. Sabe, é tipo funeral de crente. Funeral de crente era para ser uma alegria. Aí, pastor, por que a gente fica triste? Porque a gente não entende. Ó, se eu morrer hoje, sabe quantos anos Deus me deu? Se eu morrer hoje, mais 62 anos de idade. Um carro não dura isso, e é todo feito de ferro, e a gente já viveu tudo isso. Aí vai ficar chorando. A gente chega por aí no culto, todo mundo chora. Quantos anos tinha criança? 85. A gente tem tanto para agradecer a Deus, irmão. Todo o tempo Deus quer que a gente lembre o que Ele fez, não é o que Ele vai fazer. E a gente todo tempo está querendo que Ele faça e nunca o que Ele já fez.
Sabe o que ele diz? Lembra do teu Deus que tirou do Egito com mão poderosa. Lembra do teu Deus que por 40 anos te manteve o teu calçado e ele não se gastou. Lembra do teu Deus que te deu roupa e a roupa não apodreceu. Lembra do teu Deus que de dia colocava a nuvem em cima para te dar sombra e à noite a coluna de fogo para te aquecer. Mas ninguém quer lembrar isso, a gente só quer pedir. Não agradece. Deus sabe do que a gente precisa. A gente pede porque é teimoso, mas Deus sabe do que a gente precisa. Pastor, é quando eu oro e acontece, o que foi? É que a minha vontade, por acaso, coincidiu com a vontade de Deus. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai exatamente orar de acordo com a vontade de Deus. Vocês sabem que muito pouco crente sabe orar? Porque nunca parou para aprender. Ah, pastor, existe uma oração? Sabe, existe. Eu vou ler para você Gênesis 1 e dizer para você o seguinte: olhe pela palavra, no princípio que Deus céus e a terra. Ah, mas já disse, eu Deus céus e a terra. É só isso, muito obrigado, amém. Não, irmão. No princípio que Deus céus e a terra, quando ele criou os céus e a terra, ele mostrou o seu poder criador e o seu poder, ele é onipotente. Quando ele criou os céus proclamam a glória de Deus, a natureza as obras das suas mãos, nós estamos inseridos nela, e que nós possamos cuidar da natureza que Deus nos entregou. Sabe, tem tanta coisa para a gente falar, mas o problema é que a gente não para para observar e também não se dedica a conhecer o Senhor. E não ora de acordo com aquilo que Deus espera. Que a gente possa, irmãos, nessas 3 noites entender que não devemos imitar o mundo. Lá em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 2, ele diz: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e a vontade de Deus para a vida de vocês. Se a gente não tomar o mundo, permanecer firme, vai dar tudo certo. Eu concluo dizendo o seguinte: servir ao Senhor requer de nós uma decisão sincera e honesta, uma devoção, um comprometimento e obediência ao Senhor e uma dedicação em entender que no Senhor nós temos tudo aquilo que precisamos contido na sua palavra para nos dar a garantia das suas promessas que todas serão cumpridas. Amém? Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Pastor, fica aqui o meu agradecimento. Hoje eu acredito que eu me alonguei. Peço perdão a você.